Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a varíola, provavelmente uma das piores doenças que existiu na nossa história, né? Que acometeu várias mortes. Podemos dizer que foi provavelmente a pior pandemia que existiu até hoje, né? E aí um pouquinho de história aí pra gente entender essa questão das pandemias e também entender como é que foi o impacto disso tudo, né? É importante lembrar que 1970, 1980 já de certa forma foi erradicada, considerada erradicada pela OMS. Quer dizer o quê? Que não existe mais esse vírus circulando entre nós. Então é um ponto positivo, porém negativo também, porque se por algum acaso surgir alguma guerra biológica, alguma coisa do tipo e houver uma contaminação, é provável que muitas pessoas, talvez eu não lembro, mas eu acho que eu também não estou imunizado para essa doença, mas em tese não existe mais, né? Esse vírus está erradicado mesmo, né? Então era bem comum, né, a forma de contágio através da saliva, da respiração, do contato, né, do toque entre os seres humanos que estavam infectados e os demais. Realmente apresentava febre, vômitos, era uma doença que atacava o corpo, né, a pele, então gerava úlceras na boca, erupções cutâneas, bolhas, começavam a surgir bolhas no corpo, que depois ficavam com os orifícios bem grandes, né, dizia que se gerava muita dor, muita coceira também. E como o sistema imunológico da pessoa caía, né, ficava frágil, também gerava muitas pneumonias. Então era uma doença assim, assustadora, assim, muito pesada mesmo. Também coloca-se que gerou muita cegueira, né, a pessoa ficava cega em decorrência da varíola, enfim. Um negócio bem assustador. Então, existem alguns estudos, né, que dizem que é provável que na época da antiga China, antiga Índia, do antigo Egito, já existiu essa doença da varíola, né? Sim, existem questionamentos, né, muitas teorias novas vão surgindo, mas em tese o que a gente tem de mais aceito é que provavelmente foi aí que surgiu. Então nós temos, por exemplo, o caso da múmia de Ramsés V, 1157 a.C., que existem evidências, né, na múmia, quando foi encontrada, evidências dessa doença. Temos o caso também de Grécia e Roma, né, que é citado na história. Tucídides, por exemplo, fala dessa peste em Atenas, né, diz que por volta de 430 a.C., muitas pessoas morreram por conta do surto, que provavelmente foi dessa varíola também. Como em Roma, também tem uma história muito interessante em Roma, que um dos motivos pela decadência do Império Romano foi a decorrência dessas pestes, né? Além da crise do escravismo, da corrupção interna, daquela problemática da Pax Romana, veio também as pestes, e um dos casos é provável que tenha sido a peste da varíola. E dizem que, de certa forma, meio que enfraqueceu mesmo o sistema romano e permitiu que houvesse uma invasão dos bárbaros de uma forma mais efetiva, né? Então, isso é um ponto interessante também. Outro vestígio dessa doença foi na dinastia Han, lá na China, né? Muito famosa, Han, né? Dinastia Han, por volta do século I, século II depois de Cristo, né? Que tanto acometeu os indianos como os chineses. E é provável que isso tenha acontecido por conta do surgimento da Rota da Seda, conectando essas duas regiões. Então é provável que essa doença tenha sido transferida da Índia para a China e ter contaminado várias pessoas. Não sabemos muito bem, mas talvez a partir daí também foi quando teve contágio em Roma, por conta da própria Rota da Seda, né? Lembrando também que a peste bubônica tem relação com a Rota da Seda. Então, essa rota comercial, ela trouxe muitas riquezas, muitos comerciantes se aventuraram nelas, arriscaram a sua vida, enfrentaram diversas problemáticas para entrar no meio desse processo, né? Basta lembrar do famoso Marco Polo, né? Que será título de uma próxima aula aí que eu já estou preparando, mas muito interessante como essa Rota da Seda gerou esse contágio de diversas doenças, como a peste bubônica, vindo do rato preto, né, que existia, da pulga do rato, com a varíola também. Houve esse contágio entre a Índia e a China. Enfim,
Existem vários relatos dessa doença. Um dos mais famosos também foi na América, né? Quando Pizarro chegou aqui, Cortés e Pizarro chegaram aqui, eles de certa forma promoveram de forma proposital a contaminação dos índios por essa doença. E eles não estavam imunizados, né? Nem conheciam tanto a gripe como a varíola, como outras doenças, e muitos índios morreram por conta disso. Dizem que uma grande devastação que aconteceu no Império Azteca e Inca foi devido à varíola, né? Então, é outro dado interessante. Enfim, vamos caminhando mais um pouco. Século XVIII, por exemplo, nós temos aí dados que provavelmente 10% das mortes na Inglaterra era devido à varíola. Então, era sendo doença que devastava muito a população. Você imagina, 10% da população, a morte, né, de 10% da população era devido à varíola, né? Interessante. E foi aí que eles começaram a fazer testes, né, experiências. Inclusive, eles inoculavam um pouco do vírus, né? De certa forma, provavelmente eles talvez tenham aprendido com os chineses, com os indianos, essa prática e começaram a fazer com as crianças inglesas e caiu bastante. Dizem que talvez tenha caído para 1% a quantidade de infectados. Enfim, mas tudo se concretizou mesmo, oficialmente, em 1796, com Edward Jenner, né? Ele observou que as mulheres que tiravam leite das vacas não contraíam a doença. E é um vírus que era passado das vacas para o ser humano, né? E daí houve a descoberta da vacina, né? Da vatinha, né? Vacinha, que vem dessa ideia da vaca mesmo, né? Que, aí a partir deles começaram a aplicar nas crianças e de certa forma começou a acontecer essa grande imunização no mundo, né? Fazendo com que hoje, né, a popularização dessa vacina fez com que hoje mais ou menos esse vírus não existe mais. Quer dizer, existe, né? Provavelmente é possível dela acontecer, né? Como existem casos de sei lá, múmias que acharam no extremo norte, né? E podia haver uma contaminação a partir daí, mas até agora não tem nada, nenhum surto assim que seria possível. Mas a problemática que existe também é que nos Estados Unidos, em Atlanta, em Kotzov, na Rússia, não sei nem se eu estou falando correta a palavra dessa região da Rússia, mas lá eles têm esse vírus guardado no laboratório e tudo, porque é provável que aconteça alguma guerra biológica no mundo, e numa guerra biológica, química, onde se joga esse vírus na sociedade, é bom ter um pouquinho desse vírus guardado no laboratório para não se perder, né, a vacina e tudo mais, essa tecnologia. Então é uma das ideias. Enfim, e no Brasil, que eu acho que é um ponto bem interessante da gente analisar, e já foi alvo de várias questões de Enem, né? Aproveitando para a gente fazer nosso estudo mesmo, né? Nossos futuros Enems. No Brasil, o primeiro caso de surto foi em 1763, que foi na região da Bahia e de São Paulo, que chegou a matar 30 mil indígenas. Então foi um grande surto, né? Então foi o primeiro registro que nós temos desse surto aqui no Brasil. 1599 também no Rio de Janeiro, onde chegou a matar 3 mil índios e negros, né? Na época, né? E foi um grande surto também. Enfim, quando é que isso começa a ser combatido no Brasil? Que aí eu acho que é o ponto que mais chama a atenção da gente, né? Em 1891, nesse período republicano, né, o Brasil proclamando sua república, vem essas ideias de construção de nação, de sanitizar, né, de higienizar a população, de trazer um processo urbano de desenvolvimento das cidades e tudo, através daquela teoria, aquela ideia positivista, né, que era o que estava em vigor na época. Grandes positivistas como Spencer, Hegel, Comte, né, na história, vieram interferir e influenciar muito profundamente a vida humana e a construção dessas nações, né? Houve essa necessidade de impor a vacinação.
Então, em São Paulo, por exemplo, em 1891 foi feita uma lei para obrigar essa vacinação. Se não fosse vacinado, você seria multado. Um ponto interessante. E o ápice disso tudo, que a gente sempre fala, foi em 1904, no Rio de Janeiro. A famosa Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. Por que aconteceu essa vacina? Por conta da vacinação obrigatória. Lembrando que o Rio de Janeiro nessa época, você tinha os cortiços, você tinha meio que uma bagunça na cidade, que o esgoto era a céu aberto, que não tinha uma coleta de lixo correta. Então era um lugar que tinha muitas e muitas e muitas epidemias. Epidemia de febre amarela, da varíola, da peste bubônica, da peste negra, né, que a gente falou na aula anterior. Então era um lugar que tinha muitas e muitas e muitas pestes, né, muitas epidemias. E nesse processo de urbanização, que muitos até chamam na época de Belle Époque, né, que era a época meio que influenciado pela ideia francesa, das mulheres andarem elegantemente na rua, as praças, as ruas pavimentadas, né, eles colocaram esse projeto urbanístico no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro passou por esse processo de urbanização, de sanitização, de higienização, um projeto higienista, né, de fazer uma limpeza mesmo na cidade. E foi aí onde surgiram, por exemplo, as favelas, né, que foi quando você teve essa limpeza das regiões centrais e houve a expulsão das classes com poder aquisitivo menor, que foram se aglomerar nos morros, né, e aí surgiram as primeiras favelas no Rio de Janeiro com esses morros. A grande maioria dessas pessoas eram ex-escravos, eram mulatos, mestiços, né, enfim. E houve essa segregação na cidade mesmo, né? Quem foi protagonista disso tudo foi o famoso Oswaldo Cruz, né? Ele era um médico sanitarista, né? Como se chamava. E óbvio que é uma ideia maravilhosa esse processo de você vacinar, colocar a vacinação para as pessoas como uma forma de desenvolvimento da saúde, né? Mas não do jeito que foi feito, né? Esse foi o problema, como foi aplicado isso, né? Por quê? Porque foi imposto essa lei, esse projeto sanitarista, né, que a ideia era erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a vacinação da varíola. Então era um processo mesmo de limpeza geral. Só que aí, para efetivamente isso acontecer, eles usaram da força física. Eles aprovaram o poder policial sobre a vacina. Então os médicos sanitaristas iriam até a casa das pessoas e, acompanhados de policiais, iriam vacinar obrigatoriamente a população. E a população não aceitou muito isso, né? Tanto que eles imporam isso de forma tão forte que, inclusive, você não poderia conseguir um emprego se não tivesse com a carteirinha de vacinação. Você não poderia matricular a criança na escola se não tivesse com a carteirinha de vacinação. As fábricas não iriam aceitar trabalhar nelas se não tivesse a carteirinha de vacinação. Então foi algo bem organizado mesmo. Só que aí nesse processo, quando eles começaram a entrar na casa da população, para fazer a higienização da casa, a limpeza, né, para acabar com todas essas doenças, eles acabavam destruindo cômodos, né, destruindo móveis para poder afastar os móveis e tudo, né. E o pior de tudo, que era a vacinação obrigatória, principalmente por conta de uma questão da moralidade da época, que é o quê? Você teria que desnudar, né, usando palavras belas e adequadas, seria desnudar as jovens para vaciná-las. E os pais, os homens, aquele centro da família não aceitavam isso. Como é que pode? Um médico desse entra na minha casa e vai vacinar minha filha, vai desnudar minha filha. Então, esse imaginário aí da época, como essa questão da moralidade, acabou gerando essa revolta. Então, dia 11 de novembro de 1904, iniciou-se essa revolta. Foi uma revolta que foi um grande caos social. Eles viraram bondes, arrancaram pedras da pista, né, o calçamento, fizeram trincheiras, pegaram em armas. Foi de fato uma grande revolta social, né? Tanto que só conseguiram resolver isso no dia 16 de novembro, né? Foi cerca de 5 dias de revolta, uma guerra mesmo dentro da cidade. Foi declarado estado de sítio no Rio de Janeiro. No final, 30 pessoas mortas, 110 feridas e 1.000 detidos. E lembrar que a detenção na época tinha aquela pena
excelente, né? Que eu particularmente nunca queria sofrer essa pena. Talvez fosse melhor ser enforcado ou ser esquartejado, sei lá, um paredão, levar um tiro, do que você ser mandado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. E eles foram mandados, muito deles, né? E é uma ilha assim que do que eu já li, estudei, de fato é assustador. Tem muito... Opa, meu álcool em gel. Tem muitas e muitas cobras espalhadas por essa ilha, né? Então é um lugar difícil de sobrevivência. Mas imagina você ser jogado numa ilha dessa, onde você tem morros, né? Que não é uma ilha fácil de você sair correndo, mas são morros assim, um lugar difícil de você sobreviver, conseguir alimentos, e você está constantemente arrodeado dessas cobras. Então provável que a expectativa de vida fosse mínima. De fato era uma pena de morte. Uma pena de morte um pouco mais branda, né? Não vamos enforcar, não vamos colocar no paredão e fuzilar, vamos mandar para a Ilha das Cobras, deixa ele lá e as cobras fazem o serviço, né? Ou ele morre de fome sem conseguir escapar das cobras, enfim. Então, em 1904 fica aí a dica dessa revolta da vacina, que foi em relação a essa vacinação da varíola. Lembrando que hoje está erradicada, né? O OMS considera como uma doença viral erradicada, mas que se tiver algum ataque biológico, ou sei lá, se a natureza de alguma forma resolver mostrar de novo esse vírus, é provável que a gente tenha um grande problema, porque muitas pessoas não estão vacinadas, né? Por conta dessa ideia de que houve a erradicação. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, galera, e até a próxima!